Olá, seja bem-vindo ao Balanço no Campo. Na edição de hoje tem reportagens sobre as exportações de café do Brasil. Segundo o boletim mensal estatístico do Secafé, o país embarcou mais de 4 milhões e 300 mil sacas de 60 quilos em novembro, um crescimento de 15,4% em relação a novembro de 2022. Tem ainda a cotação do café e muito mais. Então vem comigo, o Balanço no Campo começa agora. E a gente traz informações sobre as exportações de café do Brasil. Segundo o boletim mensal estatístico do Secafé, o país embarcou mais de 4 milhões e 300 mil sacas de 60 quilos em novembro, um crescimento de 15,4% em relação a novembro de 2022. Foram 4 milhões 329 mil sacas de 60 quilos de café no mês de novembro, número 15,4% maior que o registrado em novembro de 2022, quando foram exportadas 3 milhões 750 mil sacas de 60 quilos. Os dados fazem parte do relatório mensal divulgado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. Destaque para os envios dos cafés canéforas ao exterior. Mas em receitas cambiais, 810 milhões de dólares, nós caímos 10%, que se deve à queda do preço médio do café e também tivemos questões cambiais no período. Destaque absoluto para os cafés verdes canéforas, Robusta e Conilon, crescendo 678%. Segundo o Secafé, as exportações de café do Brasil nos 5 primeiros meses da safra 23-24 totalizam mais de 18 milhões e 700 mil sacas. Apesar do bom volume, houve recuo de 5,1% em faturamento em relação ao apurado entre julho e novembro da temporada 22-23. De acordo com o diretor-geral da entidade, no acumulado dos 11 primeiros meses de 2023, o Brasil exportou pouco mais de 35 milhões de sacas, volume que fica 3,2% abaixo dos registrados no acumulado entre janeiro e o fim de novembro do ano passado. Isso se deve, basicamente, à dificuldade do primeiro semestre, quando não havia disponibilidade de cafés. Nós estávamos numa entre-safra de 2 safras baixas seguidas, a safra 21 e a safra 22, após a safra recorde de 2020. Então, nós temos um desempenho mais baixo. E quando a gente olha todas as qualidades de cafés, todos retraem. O Arábica cai 2%, o Solúvel cai 2,6% e o Conilon, os nossos canéforas robustas, verdes, crescem 186%. Isso tudo se deve à safra 2023. Já colhida, já disponível para as exportações. E é importante mencionar que no ano safra julho parcial que nós temos até o momento, julho a novembro, que é a safra de julho do ano até junho do ano seguinte, então esse ano safra parcial é também o segundo melhor da história que nós temos. Embarcamos 18,8 milhões de sacas, cresceu 16% em relação ao último ano safra. Destaque absoluto para os canéforas, crescendo 421%. Nos 11 primeiros meses de 2023, os Estados Unidos permaneceram como os principais compradores do café brasileiro, apesar da queda de 25% se comparado com o período de janeiro a novembro de 2022. Mas agora os olhos se voltam para o mercado asiático, que tem comprado bastante dos nossos cafés. Só a China importou mais de 1 milhão 150 mil sacas este ano, um crescimento de mais de 200%. A Europa, que costumava representar 52% de todas as nossas exportações, cai para 48,5%. E a União Europeia 42%, porque a Ásia cresce 40% e hoje representa quase 22% de tudo. Passa a América do Norte, passa a América do Sul. E quando a gente olha os países, a Ásia crescendo dessa forma se deve a várias razões. Uma são os países tradicionais. Vamos dar aqui o exemplo dos principais destinos. Os países tradicionais, de 1 à 5ª posição, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão e Bélgica, apenas Japão apresentou crescimento de 22%, exportando mais de 2 milhões de sacas. E da 6ª à 10ª posição, Reino Unido, Turquia, China, Colômbia e Países Baixos, nós tivemos destaques para o Reino Unido, da 6ª posição, tanto Turquia, crescendo 36%, e China, disparando o crescimento 221%, 1,15 milhão de sacas. E Países Baixos, na 10ª posição, também apresentando crescimento de 33%.
De janeiro ao fim de novembro de 2023, o café arábica permanece como o mais exportado pelo Brasil, com cerca de 27 milhões e 500 mil sacas, o que corresponde a 78,6% do total. Dos cafés canéforas foram embarcados mais de 4 milhões e 100 mil sacas no período, representatividade de 11,8%, acompanhado pelo segmento do solúvel, com mais de 3 milhões e 300 mil sacas, e pelo produto torrado e moído, com quase 46 mil sacas. Por conta de problemas climáticos registrados na Indonésia e no Vietnã, o mercado de canéforas do Brasil segue aquecido. Isso gera oportunidades de negócio para o Brasil continuar exportando os nossos canéforas. Então nós temos essa dinâmica muito importante de mercado e abre a janela com o mercado aquecido para os novos pedidos, tanto para os arábicas quanto para os nossos canéforas. E é isso que o Brasil tem feito, sempre monitorando as condições logísticas, que nós também mostramos no nosso relatório, que o mês tem sido desafiador. Temos que monitorar a disponibilidade, os terminais, os armadores e assim o Brasil seguir como líder absoluto e aproveitar as oportunidades mercadológicas que se apresentam em todos os destinos, os mais diversos e exigentes mercados. E vamos falar de uma bebida fermentada à base de mandioca desenvolvida pela FAPEMIG junto a professores e estudantes da UFLA. A pesquisa vem a ser uma ótima opção para veganos e quem tem intolerância à lactose. Bebidas fermentadas de maneira natural podem ajudar na desinflamação e manutenção do intestino humano. Na indústria brasileira, as mais comuns são aquelas derivadas do leite. Porém, segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, aproximadamente 7 milhões de pessoas no país são intolerantes à lactose. Foi neste cenário que a ideia de uma bebida fermentada à base de mandioca foi criada. Juntamente com a FAPEMIG, um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Lavras desenvolveu o produto, que está em fase de negociação. Essa bebida de mandioca ela é não alcoólica e ela não tem nenhum derivado de leite na sua formulação. Então tem os benefícios da fermentação, quais sejam de maneira geral. A disponibilização de compostos orgânicos, como ácidos orgânicos, ésteres. Além disso, a gente pode ter a disponibilização de compostos antioxidantes presentes no próprio substrato ou por interação do micro-organismo com o substrato. Então, trazer os benefícios de uma bebida fermentada a um produto não lácteo, né? Porque as pessoas com intolerância à lactose normalmente não consomem derivados lácteos por conta de terem problemas gastrointestinais. Então essa bebida, melhor dizendo, visou exatamente isso, né? Um alimento fermentado, não alcoólico, não lácteo, né? Com os benefícios da fermentação e que pode ser utilizado por uma gama aí de pessoas, né? Além de pessoas vegetarianas ou veganas e também aquelas que têm intolerância à lactose. Os estudos com o tubérculo foram inspirados na realidade da alimentação dos indígenas brasileiros, que já fazem bebidas fermentadas com mandioca, arroz, amendoim e milho. Segundo os pesquisadores, a mandioca é um tubérculo difícil de ser transformado em líquido. Para isso acontecer, foram feitos vários testes com o cultivo de micro-organismos, método este que virou uma patente em 2021. Entre os benefícios, a bebida pode aumentar a atividade antioxidante do corpo, que ajuda na prevenção de doenças e do envelhecimento precoce. Também tem vários nutrientes e sintetizam vitaminas. Ela também ajuda na digestão. E essa fermentação ocorreu utilizando a mandioca como substrato e nós inoculamos 2 grupos de micro-organismos, por assim dizer, bactérias láticas e leveduras. Esses 2 micro-organismos são reconhecidos como benéficos ao metabolismo humano, ou seja, eles fazem bem quando ingeridos por nós. Agora, a bebida está em fase de negociação com as indústrias. Porém, a FAPEMIG afirma que ainda são necessários mais testes a nível industrial, já que o produto foi desenvolvido com a escala de laboratório. Esse processo pode ser feito tanto em laboratório como na indústria, porém, em ambos, é necessário investimento e contato. E o desenvolvimento desse produto, né, assim como o desenvolvimento de pesquisa de maneira geral, em especial nas universidades brasileiras, ela só acontece por conta da presença, né, dos órgãos de fomento que disponibilizam verba e financiam projetos para que a gente possa desenvolver tais formulações ou desenvolver projetos de pesquisa e que possam chegar até o consumidor final.
Balanço no Campo está de volta. Agora vamos conferir como fechou a cotação do café no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Fertipar Sudeste, porque o agro não para e a sua lavoura não pode esperar. O café tipo 6 bebida dura foi negociado a R$ 993. Já o tipo 7 bebida dura fechou em R$ 976. O tipo 6 bebida riada foi negociado a R$ 927. E o tipo 7 bebida rio fechou em R$ 817. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em março fechou em $230,75 de dólar. Já o café Conilon bica corrida tipo 7,8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 748 a saca. Notícia boa para quem ama beber café. Cientistas da Irlanda do Norte descobriram uma ligação entre o consumo da bebida e o menor risco de desenvolvimento de câncer de fígado. Cientistas da Universidade Queen, em Belfast, na Irlanda do Norte, descobriram uma ligação entre o consumo de café e o menor risco de desenvolvimento de câncer de fígado. Os resultados mostraram que quem toma café tem 50% menos chance de ter a doença, quando comparados àqueles que não consomem. De acordo com especialistas, o antioxidante assume função protetora contra o câncer. Para chegar à conclusão, o estudo, que foi publicado no British Journal of Cancer, analisou os hábitos de consumo de café de 471.779 participantes no Reino Unido. O estudo verificou que entre os participantes que relataram tomar café, a maioria era adepta do tipo solúvel, considerado o mais comum no Reino Unido. Mas cientistas alertam que, apesar disso, não é possível garantir que o consumo diário não irá impedir o aparecimento de enfermidades, mas pode aumentar as defesas do corpo. O Balanço no Campo vai ficando por aqui e tem Balanço no Campo no domingo a partir das 9 horas da manhã e é claro que eu vou te esperar para trazer muitas informações do agronegócio. Então te espero domingo a partir das 9 da manhã. Ótimo final de semana e até lá!